Retornamos então com a programação Manancial desta semana. Hoje falamos sobre o tema Reencontrando a Dracma Perdida. Reencontrando a Dracma Perdida. A palavra que nós lemos inicialmente foi a palavra de Jesus em parábola por parábola. Jesus estava aqui comunicando a mensagem do reino de Deus e ele abordava a questão da perda. Não é desejo de Deus, do coração de Deus, que o homem viva perdas na sua vida, não é? Quantas perdas nós hoje podemos citar, exemplificando esta afirmação que hoje nós vivenciamos em nossa sociedade. São casamentos destruídos, são perdas, não é? Filhos, não é? Separados dos pais, são perdas. São empregos que são perdidos, são empresas que vão à falência, são negócios que são mal sucedidos, que não dão certo, perdas atrás de perdas. Enfermidades, não é? Que são muitas vezes um grande transtorno na vida, muitas vezes não havendo possibilidade através da ciência humana de resolver, de solução, e aí a pessoa não é vencida pela enfermidade. São perdas. E perdas, não é? Às vezes o aluno está problemático na sua vida familiar, emocional, e aí é reprovado no seu ano estudantil, são perdas. E assim sucessivamente, não é? São alguns exemplos de situações que nós comumente vivenciamos, vemos acontecer dia a dia na sociedade, não é? A violência tem se agravado, se avolumado de uma forma tal que todos os dias nós vemos sendo noticiados aí assassinatos, mortes, sequestros, destruição, roubo e etc. São perdas que a sociedade todos os dias as pessoas vivenciam na sua trajetória sobre a terra. Mas quando Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, Deus não planejou a perda. Deus não vislumbrava, ou melhor, não desejava que o homem trilhasse este caminho de perdas. Este caminho que é de fracasso, que é de derrota, de destruição, de frustração. Não. O plano de Deus era que o homem pudesse viver em comunhão com Ele, na sua presença, desfrutando da sua companhia permanente, da sua companhia constante, não é? Diária, em todo o tempo. Mas o homem, lamentavelmente, deu ouvidos à voz de Satanás e a partir de então a sua trajetória tem sido marcada por perdas. Mas não obstante toda esta condição do homem viver perdas na sua trajetória, em função do caminho que ele escolheu trilhar, Deus ainda assim continuou e continua manifestando ao homem a sua boa vontade. E na plenitude dos tempos envia Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, oferecendo ao homem a possibilidade de deixar a condição de perda constante, de deixar esta condição de derrota, de fracasso, de frustração, de sofrimento e novamente ser restaurado para agora agregar, passar então novamente a viver esta condição de crescimento, não é? De agregação ou de agregamento na presença de Deus, no sentido de caminhar em direção à perfeição. E neste projeto extraordinário, neste projeto que é poderoso, que é divino, que é eficaz, que é perfeito da parte de Deus, nós vemos aqui Jesus, não é, efetivando, não é, estabelecendo este projeto, abrindo ao homem a porta do reino de Deus, para que, estando no reino de Deus, ele desfrute de vida e vida em abundante. E aí, nesta efetivação e realização do seu ministério, Jesus então se utiliza desta linguagem por meio de parábolas e ele nos fala, não é? Comunicando a sabedoria de Deus,
comunicando a sabedoria divina, celestial. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Qual mulher? A linguagem é essa. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, esta mulher aqui, que da parábola que Jesus nos conta, ela possuía uma pequena fortuna, 10 dracmas. Como ela adquiriu essas 10 dracmas? Ela adquiriu, nós podemos aqui entender, através de muito esforço, de muito sacrifício, de muita aplicação, perseverança, dedicação, disciplina. Sobretudo, ela adquiriu esta pequena fortuna por meio de disciplina. Você já experimentou na sua vida, não é, de pessoa assalariada, de pessoa de limitados recursos financeiros e econômicos? Você já experimentou na sua vida fazer uma pequena poupança todos os meses? Isto requer muita disciplina, porque as situações surgem inusitadamente diante de nós, requerendo que recorramos, não é? Requerendo que recorramos a estas economias. E se não houver disciplina, se não houver aplicação, estas pequenas economias se esvaem, não é? De uma maneira assim que a gente muitas vezes nem percebe. Há um apelo gigantesco hoje, gritante, ao consumismo, né? Para que as pessoas sejam levadas ao consumismo, a consumir. E este apelo geralmente, não é, escraviza as pessoas, estimulam as pessoas ao consumo compulsivo, né? Compulsivo, descontrolado, desordenado. Esta mulher, Jesus nos conta que tinha 10 dracmas. Aquilo foi conquistado, foi alcançado através de muita disciplina. Fico aqui eu imaginando que nessa trajetória desta mulher, pela manhã ela conferia as suas dracmas, estavam ali as suas 10 dracmas. Ao final da tarde, novamente, ela fazia a sua conferência. Um dado momento dessas conferências que ela fazia periodicamente, permanentemente, ela percebe que está faltando uma dracma. Ela percebe que estava apenas com 9, uma havia se perdido. Qual foi a atitude desta mulher quando ela então percebe que uma havia se perdido? Ela compreende que estava ali na sua casa, porque ela não havia levado a sua pequena fortuna para fora, para a vizinhança, no bairro ou onde quer que seja. Não, ela perdeu dentro de casa. Veja, meu amado telespectador, isto é importante, é salutar. Quando nós abraçamos a Jesus, quando nós vivemos em Cristo Jesus, nos dispomos a segui-lo, atentando para o seu chamado, nós vivenciamos uma vida, alcançamos uma vida de experiências onde Deus nos agracia com o seu agir, com o seu trabalhar, com a sua provisão, com a manifestação da sua fidelidade. E efetivamente, nós desfrutamos deste cuidado permanente de Deus. Eu quero agora fazer um link desta passagem com a própria Igreja de Jesus Cristo, com os próprios cristãos, com aqueles que são salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E se nesta oportunidade é o caso de que você que está a me assistir ainda não teve essa escolha, ainda não decidiu-se por Jesus, que você possa fazê-lo nesse instante. Mas é necessário e é importante refletir nesta palavra. Se for o caso que você faz parte da igreja há tantos anos, mas no caminhar da tua jornada,
dentro da sua casa, dentro da sua igreja, você perdeu alguma dracma, é importante refletirmos sobre isso. E que isso gere em nossos corações, em nossas vidas, um inconformismo. Aquela mulher, quando percebeu que havia perdido uma dracma, ela não se conformou. Perdi uma, é insignificante uma, ainda tenho outras 9, a fortuna ainda está consideravelmente boa, grandinha, não vou fazer questão pela dracma que eu perdi. Não foi esta a postura dela, não se conformou com aquela situação, não é? Mas ela então tomou uma atitude de maneira tal que ela realmente trabalhou no sentido de resgatar, de reencontrar aquela dracma que foi perdida. Quando eu olho para essa escritura, e agora fazendo um link com a história da igreja, ou com a igreja de Jesus Cristo, esta história fala-nos exatamente sobre uma conduta inicial que a pessoa, ao abraçar Jesus ou abraçar a fé em Jesus, ela vivencia nas palavras apostólicas aquela experiência do primeiro amor, aquela experiência da motivação, do entusiasmo, da alegria, não é aquele prazer que a ação do Espírito Santo gera na vida do homem quando este abraça a Cristo Jesus e ele com intensidade se aplica, não é? Com denodo se entrega realmente, se aplica para realizar a obra do Senhor, para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor com ânimo, com motivação, não de forma displicente, mas de forma aplicada, dedicada. E aí, à medida em que os dias dessa jornada vão se passando, à medida em que os meses, que os anos vão se passando, este fervor inicial, ele vai se arrefecendo, vai diminuindo. Esta chama da fé, da alegria cristã espiritual, ela vai se diminuindo, vai diminuindo a tal ponto que muitas vezes vira só algo fumegante, uma fumacinha vai saindo, perdeu a chama, perdeu o ardor, perdeu a motivação, perdeu uma dracma, ou perdeu 2 dracmas, ou perdeu 3 dracmas. Quero que você segure um pouquinho aí nesta linha de raciocínio, nós vamos para mais um breve intervalo e logo após nós daremos continuidade a esta revelação da Palavra de Deus.